Poucos momentos na história da humanidade têm o peso e a grandiosidade da manhã da ressurreição de Jesus Cristo. Foi ali, diante de um túmulo vazio, que a esperança venceu a morte, que as lágrimas deram lugar ao consolo e que a fé ganhou um fundamento inabalável. A ressurreição não foi apenas um evento isolado, mas o ponto mais alto da mensagem cristã, a prova de que o Filho de Deus tinha poder não apenas para entregar a vida, mas também para retomá-la. Contudo, em meio a esse cenário glorioso, um detalhe chama profundamente a atenção e continua a despertar mistério até hoje: a presença de um anjo no túmulo. A Bíblia relata que quando as mulheres chegaram de madrugada para ungir o corpo de Jesus, não encontraram o que esperavam. No lugar de um corpo sem vida, viram um ser celestial, cuja aparência era como relâmpago e suas vestes, brancas como a neve. A cena, já marcada pelo silêncio do sepulcro e pelo impacto da pedra removida, tornou-se ainda mais enigmática diante da figura desse mensageiro divino. Quem era esse anjo que brilhou em meio às trevas da madrugada? Qual o verdadeiro papel que ele desempenhou naquele instante que mudou o rumo da história? Seria apenas um mensageiro enviado para anunciar o fato consumado ou teria tido participação direta na revelação do poder de Deus? Essas perguntas ecoam no coração de todo aquele que busca compreender mais a fundo a narrativa da ressurreição. Afinal, se a vitória sobre a morte é o fundamento da fé cristã, entender quem foi esse anjo e qual foi sua missão pode abrir novas perspectivas sobre o cuidado de Deus, a grandiosidade de sua glória e o mistério que envolve o mundo espiritual. É nesse ponto que a curiosidade se transforma em expectativa. Mergulhar nesse relato é mais do que revisitar um acontecimento bíblico, é buscar compreender um mistério que continua a intrigar fiéis e estudiosos há séculos. Os 4 evangelhos oferecem relatos poderosos e complementares sobre a ressurreição de Jesus, e todos destacam a presença de seres celestiais no túmulo, reforçando a dimensão sobrenatural desse acontecimento. Em Mateus 28, encontramos uma das descrições mais impactantes. Logo ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, mas um grande terremoto havia ocorrido, pois um anjo do Senhor descera do céu, removeu a pedra que selava a entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e suas vestes, brancas como a neve, de modo que os guardas romanos ficaram tomados de pavor e caíram como mortos diante de tamanha manifestação da glória celestial. Esse detalhe enfatiza não apenas o anúncio da ressurreição, mas também a ação direta do céu em remover os obstáculos diante do túmulo. Marcos 16 acrescenta que, ao entrarem no sepulcro, as mulheres viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito, que lhes anunciou a boa nova de que Jesus havia ressuscitado e já não estava ali, exortando-as a levar a mensagem aos discípulos. Lucas 24, por sua vez, narra que 2 figuras em vestes resplandecentes apareceram diante das mulheres, provocando temor, mas confirmando com palavras firmes que não fazia sentido buscar entre os mortos aquele que estava vivo. Já João 20 descreve Maria Madalena encontrando 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estivera, um à cabeceira e outro aos pés, numa cena carregada de simbolismo e reverência. Cada evangelista, portanto, oferece um olhar particular sobre o mistério, mas em todos os relatos o elemento em comum é a presença angelical no momento decisivo da história da fé. Esses anjos não apenas testemunham o milagre, como também se tornam porta-vozes de uma verdade que ultrapassa a lógica humana. O sepulcro não pôde reter aquele que é a própria vida. E, entre esses relatos, Mateus se destaca ao enfatizar a ação majestosa do anjo que não só anuncia, mas intervém de forma visível, removendo a pedra e revelando que o poder de Deus se manifesta também através de seus mensageiros celestiais. A missão do anjo no túmulo de Jesus é um ponto fundamental para compreender o significado da ressurreição e o modo como Deus escolheu revelar esse milagre ao mundo. É importante destacar que o anjo não foi enviado para ressuscitar Jesus, pois o poder da vida e da morte pertence unicamente a Deus, e Cristo, sendo o próprio Filho, declarou anteriormente que tinha autoridade para entregar sua vida e também para retomá-la. O anjo não participa do ato da ressurreição, mas sim do anúncio e do testemunho do que já havia acontecido. Quando ele desce do céu e remove a pedra,
Não o faz para libertar Jesus, pois o Senhor já estava vivo e não precisava de ajuda para sair do sepulcro. O gesto do anjo tem um propósito didático e revelador: abrir o túmulo para que os discípulos e as mulheres pudessem entrar e constatar com os próprios olhos que ele não estava mais ali. Assim, o anjo cumpre o papel de mensageiro fiel, trazendo às testemunhas humanas a confirmação do maior milagre da fé cristã. A sua presença resplandecente reforça a ideia de que não se tratava de um evento comum, mas de uma manifestação sobrenatural marcada pela glória de Deus. Ao mesmo tempo, sua mensagem, "Ele não está aqui, ressuscitou", não apenas confirma a vitória de Cristo sobre a morte, como também fortalece os corações dos que estavam tomados pelo luto e pela incerteza. O anjo não é o autor do acontecimento, mas sim o arauto que proclama que a promessa foi cumprida. Abrindo a tumba, ele não dá saída ao Salvador, mas abre caminho para que a humanidade veja a prova da vitória e, a partir dela, fortaleça sua fé. Desse modo, a missão do anjo no sepulcro revela que o plano divino não se limita ao poder da ressurreição em si, mas também inclui a forma como esse poder seria testemunhado e anunciado, garantindo que ninguém pudesse negar a realidade do que havia acontecido naquela manhã gloriosa. A identidade do anjo que apareceu no túmulo de Jesus permanece envolta em mistério, pois a Bíblia não menciona o seu nome, deixando espaço para interpretações e especulações entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Alguns acreditam que poderia se tratar de Gabriel, o anjo mensageiro por excelência, aquele que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e que apareceu a Maria para revelar o mistério da encarnação de Cristo. Se ele foi responsável por anunciar o início da vida terrena do Salvador, faria sentido que também estivesse presente para anunciar o clímax da sua missão, a vitória sobre a morte. Outros, porém, sugerem que poderia ter sido Miguel, o arcanjo guerreiro, frequentemente associado a batalhas espirituais e à proteção do povo de Deus. Sua presença no túmulo, nesse caso, simbolizaria a derrota definitiva das forças do mal e a abertura de um novo tempo em que a morte já não teria domínio sobre aqueles que creem. Há ainda a possibilidade de que o anjo fosse um mensageiro anônimo, um ser celestial enviado apenas para cumprir a ordem divina de abrir o sepulcro e transmitir a mensagem às mulheres. Esse anonimato também carrega um significado profundo, mostrar que o centro da narrativa não está no anjo, mas em Cristo ressuscitado. O anjo, identificado ou não, é apenas um servo de Deus, cuja função é testemunhar e anunciar aquilo que o Pai já havia realizado em seu Filho. A ausência de um nome pode ser um convite para que não desviemos a atenção do verdadeiro protagonista da história, Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo nos lembra que o céu inteiro estava envolvido na revelação desse milagre. Seja Gabriel, Miguel ou um anjo sem nome, o importante é compreender que a sua missão foi dar testemunho do maior acontecimento da fé cristã e assegurar que as primeiras testemunhas humanas recebessem não apenas a visão do túmulo vazio, mas também a confirmação celestial de que o Salvador havia vencido a morte. O simbolismo do anjo presente no túmulo de Jesus carrega um significado profundo que vai além do simples relato histórico da ressurreição, pois ele se torna um elo visível entre o céu e a terra no momento mais decisivo da fé cristã. Sua presença resplandecente ao lado do sepulcro vazio representa a vitória definitiva da vida sobre a morte, a confirmação de que a escuridão não pôde prevalecer diante da luz e de que a morte não teve poder sobre aquele que é a própria fonte da vida. O fato de um ser celestial estar diretamente envolvido nesse episódio revela que o céu não permaneceu distante, mas participou ativamente do maior acontecimento da história da humanidade, mostrando que o plano da salvação não foi apenas um mistério revelado aos homens, mas uma obra na qual todo o reino espiritual estava engajado. O anjo, como mensageiro divino, assume a função de confirmar a promessa de Cristo, aquela que tantas vezes ele havia anunciado durante seu ministério: ao terceiro dia ressuscitarei. A mensagem proclamada pelo anjo não é apenas uma notícia, mas a garantia de que Deus é fiel às suas palavras e que aquilo que parecia impossível se cumpriu exatamente como havia sido dito. Além disso, a imagem do anjo sentado sobre a pedra removida, descrita em Mateus, carrega uma simbologia poderosa. A pedra que representava o peso da morte e a barreira intransponível do sepulcro é agora transformada em um trono de vitória,
sobre o qual um mensageiro celestial descansa em paz, testemunhando que a obra foi concluída. Dessa forma, o anjo no túmulo não é apenas um detalhe do relato, mas um sinal visível de que a ressurreição é um ato cósmico, que une céu e terra, e que proclama para toda a eternidade que a vida triunfou sobre a morte, que a promessa foi cumprida e que a esperança nunca mais poderá ser apagada. A reação das pessoas diante da cena da ressurreição revela o contraste entre o medo humano e a revelação divina. Os guardas que estavam diante do sepulcro, homens treinados para a guerra e acostumados ao perigo, não suportaram a manifestação sobrenatural do anjo. Ao verem sua aparência como relâmpago e suas vestes brancas como a neve, ficaram paralisados de pavor e caíram como mortos, incapazes de resistir à glória celestial que se manifestava diante deles. Esse detalhe mostra que o poder de Deus é tão grandioso que até os mais fortes e preparados sucumbem quando se deparam com a realidade do mundo espiritual. Já as mulheres, que haviam ido ao sepulcro movidas pelo amor e pela devoção, receberam algo completamente diferente, não o peso do terror, mas o privilégio da revelação. Foram elas que ouviram a mensagem mais importante da história: ele não está aqui, pois ressuscitou. A notícia não foi entregue a líderes religiosos, nem a autoridades ou soldados, mas a testemunhas simples, frágeis aos olhos da sociedade, e justamente por isso escolhidas para mostrar que o poder de Deus não depende de posição ou status, mas da pureza de um coração disposto a crer. O contraste entre o medo dos guardas e a confiança despertada nas mulheres reforça a dimensão espiritual do acontecimento. A ressurreição não podia ser escondida, mas deveria ser anunciada, e para isso Deus escolheu unir o testemunho humano com a confirmação celestial. Dessa forma, a mensagem do anjo não apenas consolou aquelas mulheres, mas também se tornou o ponto de partida para que a boa nova fosse espalhada ao mundo inteiro, mostrando que o céu e a terra estavam em perfeita sintonia para proclamar a vitória de Cristo sobre a morte. A identidade do anjo que apareceu no túmulo de Jesus permanece envolta em mistério, pois a Bíblia não menciona o seu nome, deixando espaço para interpretações e especulações entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Alguns acreditam que poderia se tratar de Gabriel, o anjo mensageiro por excelência, aquele que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e que apareceu a Maria para revelar o mistério da encarnação de Cristo. Se ele foi responsável por anunciar o início da vida terrena do Salvador, faria sentido que também estivesse presente para anunciar o clímax da sua missão, a vitória sobre a morte. Outros, porém, sugerem que poderia ter sido Miguel, o arcanjo guerreiro, frequentemente associado a batalhas espirituais e à proteção do povo de Deus. Sua presença no túmulo, nesse caso, simbolizaria a derrota definitiva das forças do mal e a abertura de um novo tempo em que a morte já não teria domínio sobre aqueles que creem. Há ainda a possibilidade de que o anjo fosse um mensageiro anônimo, um ser celestial enviado apenas para cumprir a ordem divina de abrir o sepulcro e transmitir a mensagem às mulheres. Esse anonimato também carrega um significado profundo, mostrar que o centro da narrativa não está no anjo, mas em Cristo ressuscitado. O anjo, identificado ou não, é apenas um servo de Deus, cuja função é testemunhar e anunciar aquilo que o Pai já havia realizado em seu Filho. A ausência de um nome pode ser um convite para que não desviemos a atenção do verdadeiro protagonista da história, Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo nos lembra que o céu inteiro estava envolvido na revelação desse milagre. Seja Gabriel, Miguel ou um anjo sem nome, o importante é compreender que a sua missão foi dar testemunho do maior acontecimento da fé cristã e assegurar que as primeiras testemunhas humanas recebessem não apenas a visão do túmulo vazio, mas também a confirmação celestial de que o Salvador havia vencido a morte. O simbolismo do anjo presente no túmulo de Jesus carrega um significado profundo que vai além do simples relato histórico da ressurreição, pois ele se torna um elo visível entre o céu e a terra no momento mais decisivo da fé cristã. Sua presença resplandecente ao lado do sepulcro vazio representa a vitória definitiva da vida sobre a morte, a confirmação de que a escuridão não pôde prevalecer diante da luz e de que a morte não teve poder sobre aquele que é a própria fonte da vida. O fato de um ser celestial estar diretamente envolvido nesse episódio revela que o céu não permaneceu distante, mas participou ativamente do maior acontecimento da história da humanidade,
mostrando que o plano da salvação não foi apenas um mistério revelado aos homens, mas uma obra na qual todo o reino espiritual estava engajado. O anjo, como mensageiro divino, assume a função de confirmar a promessa de Cristo, aquela que tantas vezes ele havia anunciado durante seu ministério: ao terceiro dia ressuscitarei. A mensagem proclamada pelo anjo não é apenas uma notícia, mas a garantia de que Deus é fiel às suas palavras e que aquilo que parecia impossível se cumpriu exatamente como havia sido dito. Além disso, a imagem do anjo sentado sobre a pedra removida, descrita em Mateus, carrega uma simbologia poderosa. A pedra que representava o peso da morte e a barreira intransponível do sepulcro é agora transformada em um trono de vitória, sobre o qual o mensageiro celestial descansa em paz, testemunhando que a obra foi concluída. Dessa forma, o anjo no túmulo não é apenas um detalhe do relato, mas um sinal visível de que a ressurreição é um ato cósmico, que une céu e terra, e que proclama para toda a eternidade que a vida triunfou sobre a morte, que a promessa foi cumprida e que a esperança nunca mais poderá ser apagada. A reação das pessoas diante da cena da ressurreição revela o contraste entre o medo humano e a revelação divina. Os guardas que estavam diante do sepulcro, homens treinados para a guerra e acostumados ao perigo, não suportaram a manifestação sobrenatural do anjo. Ao verem sua aparência como relâmpago e suas vestes brancas como a neve, ficaram paralisados de pavor e caíram como mortos, incapazes de resistir à glória celestial que se manifestava diante deles. Esse detalhe mostra que o poder de Deus é tão grandioso que até os mais fortes e preparados sucumbem quando se deparam com a realidade do mundo espiritual. Já as mulheres, que haviam ido ao sepulcro movidas pelo amor e pela devoção, receberam algo completamente diferente, não o peso do terror, mas o privilégio da revelação. Foram elas que ouviram a mensagem mais importante da história: ele não está aqui, pois ressuscitou. A notícia não foi entregue a líderes religiosos, nem a autoridades ou soldados, mas a testemunhas simples, frágeis aos olhos da sociedade, e justamente por isso escolhidas para mostrar que o poder de Deus não depende de posição ou status, mas da pureza de um coração disposto a crer. O contraste entre o medo dos guardas e a confiança despertada nas mulheres reforça a dimensão espiritual do acontecimento. A ressurreição não podia ser escondida, mas deveria ser anunciada, e para isso Deus escolheu unir o testemunho humano com a confirmação celestial. Dessa forma, a mensagem do anjo não apenas consolou aquelas mulheres, mas também se tornou o ponto de partida para que a boa nova fosse espalhada ao mundo inteiro, mostrando que o céu e a terra estavam em perfeita sintonia para proclamar a vitória de Cristo sobre a morte. A conclusão que se pode tirar do relato da ressurreição é profundamente inspiradora e transcende qualquer curiosidade sobre a identidade do anjo que apareceu no túmulo. O centro da mensagem nunca foi o nome do mensageiro, mas sim a notícia que ele trouxe: Jesus venceu a morte. O anjo, com sua presença radiante, não buscou protagonismo, mas cumpriu a missão de direcionar toda a atenção para o Salvador que já não estava entre os mortos. A tumba vazia e a figura angelical são símbolos eternos de esperança, sinais visíveis de que a escuridão não tem a palavra final, de que a dor não é definitiva e de que a morte foi vencida por aquele que é a própria vida. Esses elementos falam ao coração de cada crente, lembrando que a promessa da ressurreição não é apenas uma verdade do passado, mas uma realidade que aponta para o futuro e garante a vida eterna a todos os que creem em Cristo. O túmulo vazio não é apenas uma prova histórica, mas um convite espiritual. Olhar para ele é reconhecer que a nossa fé tem fundamento sólido, que a vitória já foi conquistada e que a esperança nunca será envergonhada. O anjo é o sinal de que o céu testemunhou esse milagre e o comunicou à humanidade, para que ninguém tivesse dúvida sobre a grandeza do acontecimento. Diante dessa cena, o convite que permanece é para refletir profundamente sobre o poder desse momento, que mudou a história e pode mudar também a vida de cada um de nós. A mensagem do túmulo vazio não é apenas uma lembrança distante, mas uma voz viva que ecoa até hoje, dizendo a cada coração que a vitória de Cristo é também a nossa vitória, e que na ressurreição encontramos não apenas consolo, mas a certeza de uma vida plena e eterna ao lado de Deus. E chegamos ao fim deste vídeo.
mas a mensagem da ressurreição continua viva e poderosa até hoje. O anjo, a pedra removida e a tumba vazia nos lembram que Jesus venceu a morte e nos deu esperança de vida eterna. E eu quero saber de você, qual parte desse relato mais mexeu com seu coração? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque sua participação é muito importante. Se este conteúdo falou com você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Até a próxima, e nunca se esqueça, a vitória de Cristo também é a sua vitória.